Beleza, então não teve problema. Então, pessoal, então nós vamos fazer dois comunicados rápidos. Vamos ter uma aulazinha. Aí foi a pedido da. E foi pediu para ver a questão do capítulo do livro, do assunto. Alguém fez esse pedido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. O livro de vocês é esse aqui, certo? Na realidade, nós estamos na parte de movimentos, né? A parte de lançamento, depois do movimento variado. Lá no capítulo 3 de vocês, depois da página, é onde começa a nossa parte do segundo período, certo? Depois da parte do movimento variado, a gente já fez essa atividade lá no primeiro período. Depois da página 75, começa a parte desse movimento vertical, que é o movimento com gravidade. Então, toda a parte de movimento com gravidade começa aí na página 75, né? 76, 77. Aí a gente tem um exercício da página 79. Certo? Aí a gente dá um salto nessa parte com vetores, porque a gente trabalha essa parte com vetores no lançamento variado, né? Que é a decomposição de movimentos. E aí a gente vai lá para a parte de lançamentos, né? Movimentos chamados movimentos bidimensional com gravidade, que é o lançamento horizontal, na página 89, e o movimento oblíquo, que começa aí na página 91, que é o que a gente vai começar hoje. A gente começa ele e finaliza ele hoje. Aí fechamos essa parte de movimento com gravidade, certo? Ele está aí no capítulo 3, né, na metade para frente, das páginas que eu falei para vocês. Tá bom? Começa na página 75 e vai até a página 92. Para quem está querendo aí acompanhar desse nosso assunto. Só que toda aula nossa a gente faz o quê? A gente faz um resumo do conteúdo, faz exercícios, né, as questões lá no formulário, que são as atividades semanais que vocês têm que estar mantendo sempre atualizado, nunca deixar de fazer. Hoje já está lá na atividade, eu vou botar aqui para vocês verem na apresentação, vocês verem que já está liberada a atividade de hoje. De preferência fazer dentro do horário, né? Tem um pessoal que insiste em querer fazer depois, aí não sai no relatório da semana. Certo? Aí você fica atrasado. Certo? Ficando atrasado, a atividade não tem o mesmo valor para quem está em dias. Né? De preferência, fazer dentro do horário. Vocês têm aqui, a gente faz uma aulazinha, né? Um poucozinho curta, aulazinha de 15, 20, né? No máximo 25 minutos. Então, vocês têm todo um horário de 50 minutos para fazer essas atividades. Então, não precisa vocês estarem se estressando com isso. Aí tem gente que prefere ficar mesmo folgado. Se é o horário de estudo de vocês, de preferência fazer dentro do horário de estudo de vocês, para vocês terem folga. Não, vocês vão terminar se aperreando, né? Então, ó, tá aí já a atividade liberada, é a terceira atividade do segundo período, tá bom? Nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira. Lembrando que também, bem aqui no início do período, tem uma atividadezinha lá, certo? Então, a soma dessas atividades dá uma nota, certo? Dá uma nota. Mais na frente, a gente vai fazer uma avaliação, que é a avaliação do bimestre, tá bom? Para vocês colocarem bem isso em mente. Então, voltando aqui para a nossa parte. Então, vamos lá. No final, a gente para a gravação. Aí a gravação vai para o YouTube. Vocês, no YouTube, podem revisar esses conceitos, no caso, uma possibilidade de fazer a avaliação mais na frente. Então, vocês podem rever essas informações que são traçadas para vocês sempre, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Estamos aqui já gravando. Então, a nossa aula de hoje, ela é uma aula curta, porque é somente a parte do movimento oblíquo. No livro de vocês são 2 páginas, rápida, né? Aí aqui a gente faz um resumozinho do que vocês vão encontrar lá, a parte de lançamento oblíquo, né? Primeiramente, vamos fazer lá aquela recapitulação lá da parte do lançamento horizontal, né? Um corpo é jogado aqui de uma superfície horizontal, então ele executa um movimento parábolo, né? Até atingir o solo novamente.
Então, aqui você tem a decomposição do movimento horizontal e um movimento vertical. Isso aqui é o caso lá do movimento, né, o lançamento horizontal. Qual é a diferença do lançamento oblíquo? O movimento horizontal, ele vem na superfície horizontal e ele é jogado ao ar, né, fazendo uma parada. É como se ele estivesse aqui, né, e fosse lançado. No movimento oblíquo, eu lanço com um certo ângulo em relação à superfície horizontal. Quando eu faço esse lançamento, né, para quem joga bola aí sabe disso, né, faz aqui um chute, aí dependendo de como é que eu chuto aqui a bola, essa bola vai fazer esse movimento parabólico, né, e você vai atingir lá no lançamento que você faz um outro jogador, né, dependendo também do chute, né, que tem um pessoal aí que joga ruim, né, aí vai jogar fora a bola, não vai chegar nem lá no outro companheiro, né, é o que a gente chama de jogada ruim, né? Então, mas isso aqui também foi usado muito nos bombardeios, né? Os tiros de canhão, para atingir alvos, né? Eu atirava, né, com um canhão, aí ele fazia esse movimento para atingir um alvo. Né? Então, o princípio é o mesmo. Então, a velocidade com que eu lanço aqui num certo ângulo, eu vou fazer um alcance, né? Igual aqui no horizontal, que tem o alcance em relação ao ponto que ele é jogado aqui da superfície. Aqui também eu vou ter um alcance, só que vai ser desse ponto onde ele lançou, né? Eu vou ter um alcance aqui. Então, no movimento parabólico, no ponto mais alto, a velocidade da componente y, né? Porque se decompõe em dois movimentos: o movimento vertical, o y, e o movimento horizontal, o Vx. Sendo que o Vx é constante todo momento. Então, no ponto mais alto, o Vy é zero, mas ele continua tendo Vx, ou seja, ele continua se movendo em relação a x. Por isso que ele atinge aqui esse alcance x, né, que a gente chama aqui de A. Né? Então, essa altura máxima que eu vou chamar de Hzão, né? E a todo instante, esse Vy vai mudando, né, de acordo com a posição e o tempo que ele vai levando. Depois aqui ele inverte, né? Ele antes estava para cima, depois ele vai ficar para baixo, né? E eu vou tendo aqui sempre uma resultante aqui, né, que vai ser a soma desses dois valores, né, que vai alterando de acordo com a altitude, né, sendo que no ponto mais alto só vai ter Vx. Beleza? Então, vai ser mais ou menos isso aí, pessoal. Então, aí é como se a gente fosse recapitulando aí as nossas informações. Lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Lançamento horizontal fizemos na semana passada, o oblíquo é dessa semana. Então, assim como no lançamento horizontal, o lançamento oblíquo é um movimento descrito pela soma de dois movimentos. Um na direção vertical, que é que chama de VY, V0Y, que é um movimento variado, e o outro na direção horizontal. Né? Se a gente desprezar a resistência do ar, que é os casos que a gente sempre está usando aqui, é desprezando a resistência do ar, o movimento vertical é um lançamento variado, certo? E o movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme, certo? É só lembrar disso aí. Esse aqui é variado, vertical, e o horizontal é uniforme. A rigor, não há diferença entre o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Só essa parte do ângulo, como eu falei para vocês. E aí vocês vão ter que decompor as velocidades, né? A gente vai falar daqui a pouco. Essa decomposição vai envolver aí as relações matemáticas lá que vocês viram do nono ano e no primeiro, e vocês vão ver novamente no primeiro ano, né? Acho que talvez no segundo, a parte de seno e cosseno. Vocês viram, mas lá no nono ano, com certeza vocês viram essa parte de seno e cosseno, né? Aqui a gente vai formular e aí a gente vai usar os valores. Não, professor, a gente não vimos esse assunto, porque entrou Não a viu, pandemia, não. né? Mas, Aí mas a gente teve as vai. aulas online, aí quase ninguém participava das aulas, passaram porque passaram mesmo. Eu mesmo falo por E mim. Mas a gente vai tentar aqui formular para facilitar que a gente vai usar os principais valores, né? A gente chama de ângulos notáveis, que são aqueles fixos. Então, quando vocês veem ele, já sabe o valor, entendeu? Não vai precisar vocês olhar a tabela trigonométrica. Porque, como vocês estão falando, vocês não viram isso lá no nono ano, né? Não vamos esquentar com isso, não. A gente vai usar da forma mais simples possível, tá bom? Então, os ângulos de inclinação, né, da velocidade inicial. Tá Oi, travando muito o seu áudio, tá cansando. não estou entendendo. Alô?
Foi aí que falaram aí? Parece que ela disse que Foi seu eu, áudio está professor. travando. É, Deve tá ser cortando muito o internet áudio. aí. É internet, é. Voltando, vamos lá. Então, no movimento Então, em ambos os casos, o projeto descreve trajetórias parabólicas. Esse é o lançamento oblíquo. Então, aqui nós temos aqui, ó, composto por dois movimentos independentes, né? O horizontal é um movimento uniforme e o vertical é um movimento variado. No primeiro trecho, ele faz no sentido oposto à gravidade, certo? Então, ele vai diminuindo com o tempo. No ponto mais alto, VY é zero, certo? Ele veio diminuindo. Ele foi jogado aqui com velocidade máxima, né? Na decomposição. E no ponto aqui mais alto, o VY zero. Aí ele volta a cair, então quando ele chegar no ponto aqui embaixo, o VY com que ele saiu aqui nesse lado vai ser igual a desse. Ou seja, a mesma velocidade com que ele foi lançado aqui, V0, ele atinge o solo aqui nesse outro lado, porque está sobre o mesmo nível, né? Ele atinge aqui o mesmo V0 aqui no final aqui. Esse aqui a gente vai usar muito numa questão que a gente vai falar daqui a pouco, na frente. A gente vai usar muito essa parte contextual para não usar muito a matemática das questões, tá bom, pessoal? Vai diminuir o máximo possível a parte de abstração. Então, esse aqui é as características do movimento oblíquo. Então, está aqui a decomposição, como eu falei para vocês, as componentes, né? A horizontal da velocidade Vx é sempre constante, pois não tem aceleração na horizontal. Já na componente Vy tem, né? Ele começa aqui com V0y, vai diminuindo aqui no primeiro momento, segundo momento, né? Aí, ó, no terceiro momento, você só vai ter o Vx, tá bom? Que é igualzinho que ele saiu daqui no início. Então, ele vai ser igual em todos os momentos, o Vx. Só quem altera aqui é o Vy. Agora nós vamos para aquilo que eu falei para vocês. Então, vai ser esses dois termos aqui, ó. Para o x, vai ser a velocidade com que eu lanço e o cosseno desse ângulo. Como eu falei para vocês, nós vamos usar os ângulos básicos, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus, certo? São chamados ângulos notáveis. E a gente vai dar sempre esses valores, para vocês já saberem que o cosseno desse ângulo, que é trabalhado aqui, já tem um valor. Então, você tem aqui o valor da velocidade de lançamento. Então, se eu quero saber essa componente aqui, aí eu já vou usar o seno, né? O caso do y é o seno. O y usa o seno. O V0y é a velocidade de lançamento, V0, seno do ângulo. O x é o cosseno. Só lembrar e fixar bem isso. Lá da parte trigonométrica das componentes, né? Que é um triângulo retângulo. Para quem não sabe, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é esse V0. O seno é o cateto oposto, que é o V0y, sobre a hipotenusa, que é o V0. É a definição lá de triângulo, lá que era para vocês terem visto na matemática, tá? Mas não vão esquentar com isso, não. Como eu falei para vocês, vocês vão usar esse termozinho aqui direto. E esse valor do cosseno ou do seno é sempre dado nas questões, tá bom? Não vão esquentar. Quando não for dado, de alguma maneira vocês vão ter de receber essa informação sobre o cosseno do ângulo de lançamento e o seno do ângulo de lançamento. Sempre, para facilitar a vida de vocês, não precisar vocês estarem atrás de uma tabela, tá bom? Essas são as características. Aí aqui nós vamos começar as partes que envolvem, por exemplo, as abstrações do que a gente está falando aqui, né? Das abstrações não, das caracterizações do que a gente está falando. Então, vocês têm aqui, ó, vários lançamentos, né? Feitos em ângulos diferentes, certo? Se vocês observar, ó, esse ângulo de 75 graus, olha o que foi que aconteceu. Ele atingiu uma altura grande, mas ele caiu bem próximo,
certo? O de 60 graus, ele caiu aqui nessas proximidades aqui, ó, certo? O de 45 graus, esse aqui, ó, da linha azul, caiu um pouco longe. Então, em tese, eu já posso dizer que o meu ângulo mais eficaz, desprezando a resistência do ar, é o ângulo de 45 graus. É o ângulo que eu consigo o maior alcance, né, na horizontal. O de 30 graus já cai aqui mais ou menos juntamente onde cai o de 60. Vocês vão ver até o motivo disso é porque essas relações aí de seno e cosseno, né, vai mostrar esses valores sempre correspondentes, então por isso que ele tem um alcance parecido, tá bom? Apesar que 60 graus atinge uma altura maior, 30 graus uma altura menor, mas o alcance é o mesmo, tá bom? Ao de 15 graus aqui, ó, você tem mais ou menos o mesmo alcance, né? Mesmo alcance do de 75, só que o de 15 graus, ó, vai bem baixo, o de 75 vai bem alto. Isso mostra alguma coisa com relação aos efeitos de tempo que ele fica orbitando, né? Com relação ao tempo que ele fica no movimento aéreo, né? Mas você tem aqui as eficácias de alcance de acordo com os ângulos. Porque isso depende da velocidade de lançamento e do ângulo, tá bom? Então, os ângulos complementares, né, fornecem o mesmo alcance, né? O alcance máximo, 45 graus, como nós falamos. Então, aqui nós temos algumas relações que vocês vão usar, das componentes, como eu disse para vocês. No movimento horizontal, você tem o alcance, que é x, que é a velocidade na horizontal vezes o tempo. E nos variados, vocês vão usar aquelas da parte lá que envolve a gravidade, né? A altura, né? Vamos sempre considerar lá o solo como a altura zero, né? Então, você tem V0YT, 1 meio de GT ao quadrado. Aqui tá bom que tá bem orientado para vocês. Na componente Y, o VY, que no caso, quase sempre na altura máxima, isso aqui é zero. Né? Então, V0Y, você vai calcular aqui, ó, pelo seno. GT, né? E aqui também, ó, usando a equação de Torricelli, um dos nossos problemas de hoje, nós vamos usar a Torricelli, certo? Onde você vai colocar aqui no ponto mais alto, zero, né? Então, você vai pegar aqui pela componente, ó, V0, que é o seno, né? V0 seno, e 2GH. Certo? Lembrando que a aceleração sempre a gente vai usar a gravidade no sentido para cima negativo. É a mesma coisinha lá do movimento vertical, quando a gente joga o corpo para cima. Só que aqui, no caso, a gente vai ter um lançamento oblíquo. Então, aqui você tem aquela caracterização que nós falamos, no ponto mais alto só sobra a componente Vx, certo? E na componente vertical, o valor no ponto mais alto é zero, certo? Não tem valor do VY. VY aqui zero. Sempre lembrar disso aí. Isso aqui eu posso cobrar na parte teórica, tá bom? Aí aqui nós temos uma simulaçãozinha, né? Um tanque se movendo aí, ó. Aí eu quero atingir o tanque. Eu tenho de levar em consideração o movimento do tanque na horizontal. Aí eu vou colocar o ângulo do meu canhão, né? Isso foi feito muito na Segunda Guerra Mundial, nos bombardeios, né? Eles faziam os lançamentos, né? Queria atingir lá. Quando eu vi esse desenho aí. Aí você tinha como ter os soldados fazia lá. Na realidade, o soldado não calculava, ele já usava mesmo os ângulos que já eram colocados para eles, né? Eles tinham uma noção da distância onde estava o inimigo, aí eles tinham chamado lançadores de foguete, né? Que eram lançador de granada, né? Jogava essas granadas, né? Como se fosse esse canhão aí, e atingia o inimigo lá. Aí, se ele errasse o ângulo, que é o que eles mais erravam, porque eles lá na pressão era tão grande, então estava tão agoniado, que eles pegavam, botavam de qualquer jeito, jogavam. Aí quase sempre os primeiros lançamentos eram errados, né? Mas aí eles regulavam, né? O segundo lançamento atingir, né? Se, por exemplo, passasse do objeto, aí ele diminuiria o ângulo, né? Se fosse faltando, aí ele aumentava. Ou teria de se aproximar para atingir, porque ele já sabia o ângulo que ele conseguiu, o alcance máximo, né? Que é aquele ângulo de 45 graus. Então, quando eles viam que no ângulo máximo não conseguiu o alcance, eles tinham de se aproximar. E quase sempre nessa aproximação, eles eram atingidos, né? Então, tinha muito dessa coisa aí. Seria suicídio. Era erro e tentativa, né? Isso, chegava próximo aí, pufo.
Exatamente. Eles tinham que se aproximar. E nessa aproximação, se eles não fizessem direito, eles eram atingidos também. Porque era um Aí, confronto, né, na guerra, né? Esses eram os confrontos que tinha. Mas é bem interessante. No jogo de futebol, o princípio é o mesmo, né? Eu vou chutar a bola aqui, aí se tiver algum domínio que joga bola, sabe disso? Dependendo de como é que eu bato aqui na bola, eu vou conseguir esse efeito, eu vou conseguir e a força com que eu aplico, né? Aí eu vou conseguir uma velocidade X, onde eu vou ter esse alcance aqui no meu chute, né? Tem gente que exagera, a bola passa da trave, passa do local onde ele quer chegar. Tem gente que chuta fraco, né, e não consegue a velocidade nem o ângulo desejado, né, porque depende de onde ele bate, aí a bola não chega nem perto de onde quer. Então, o princípio é o mesmo, tá bom? tem que ter um cálculo em mente, né, professor? Na realidade, a quem vai Na praticando, realidade é VaptVup, aí chutou, bora isso, lá. você vai pela prática, né? Por Isso. exemplo, um dos maiores jogadores de basquete aqui do Brasil, que era o Oscar Schmidt, né? Todo mundo chamava ele de mão santa, né? Porque ele treinou tanto isso, né? Esses lançamentos oblíquos, que a noção era automática. O cérebro dele já tinha isso em mente, né? Ele Da já tinha uma posição, certeza, né? exatamente, a posição onde ele se encontrava e como ele lançava a bola. Então ele já tinha isso em mente. Isso já era feito automático, né? Como você falou, o cálculo era mentalizado, né? E o jeito, ele praticou tantas vezes que ele já tinha a forma e o jeito de como fazer isso, né? Então ele Ele conseguia tranquilamente. já Né? dominava, já Já dominava isso. dominava automaticamente isso aí. E isso não é uma prática normal, porque é poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Tanto que ele é um dos maiores cestinhas do mundo, né? Para você ter ideia, né? Ele é consagrado até nos Estados Unidos, onde é que está o melhor basquete do mundo, nos Estados Unidos. Muito bom. Se Pelos aprimorou. efeitos, pelos efeitos que ele fez tantas cestas que fugiu da regra, né? Mas É aí tipo perguntaram. um Pelé, né? Um Pelé. Exatamente. Aí perguntaram uma vez para ele, né, como é que ele fazia isso. Ele disse que era só treino. Passou uma vida A força de treinando. vontade faz uma elevação na pessoa. Só treino, treino. Então vamos aqui para nossas questões, né, dando continuidade das questões anteriores, só que agora só envolvendo o lançamento oblíquo, né? As anteriores eram horizontais, foram 5 questões da horizontal, agora vamos fazer 5 questões do lançamento oblíquo. Por isso que a gente começa aqui com a questão 6, tá bom? É do mesmo material. Então, aqui, um projeto é lançado com velocidade V0, bem que é um V0 que tem aqui, viu, pessoal? Vou botar aqui. Aqui é V0. Não saiu na escrita. Lançado com velocidade V0, formando um ângulo θ. Aqui é o ângulo θ, viu? Também não saiu. Esses símbolos são danados para não sair nas coisas. Com a horizontal, descreve uma trajetória parabólica, está aqui, ó, o ângulo θ. Aí descreve essa trajetória aqui parabólica. No ponto P, que é o ponto mais alto, nós só temos o quê? O Vx, não é isso? O Vx é dado por V0 cosseno do ângulo. Lembra? Só sobra aqui o Vx no ponto mais alto. Quando ele chegar aqui embaixo, a soma do Vx e do Vy que eu vou ter vai voltar a ser o valor que ele foi lançado aqui no começo. Lembra que eu falei isso para vocês? Que é o V0. Ele lançou aqui com V0, ele vai no ponto mais alto, chegou aqui no ponto mais baixo novamente, ele chamou de ponto Q, né? A partir do Q, ele volta a ser o V0 novamente, porque as duas componentes vai dar o mesmo valor com que ele lançou aqui, que vai ser o V0 novamente. Então, a gravidade é a mesma em todos os pontos aqui dessa trajetória. Então, com essa informação, aí ele quer saber aqui os módulos de sua velocidade e de sua aceleração são, respectivamente, nesses pontos P e Q. No ponto P, como eu falei para vocês, só vai ter o quê? V0 cosseno, e a gravidade é a mesma. No ponto Q, só vou ter o V0, né? Porque vai ser a soma novamente do mesmo valor.
e a gravidade que continua sendo a mesma. Então, a resposta aí é a letra E. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai ter de usar muito essa parte da teoria. Eu vou tentar diminuir o máximo possível os cálculos para a gente nas provas, tá bom? Mas vocês têm de lembrar essas relações aqui, porque ela faz parte dos conceitos. E aqui, novamente, aquilo que a gente estava falando com relação à teoria dos lançamentos, né? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos esse lançamento aqui na trajetória A, esse lançamento aqui na trajetória B, esse lançamento aqui na trajetória C. Então, todos eles atingiram a mesma altura. Então, a altura é a mesma. Então, se a altura é a mesma, o tempo que ele faz a parábola, porque o tempo só depende de quê, ó? O tempo é raiz quadrada, 2H dividido por G. O tempo só depende da altura e da gravidade, certo? Então, não depende de outra coisa. Então, se a altura é a mesma, o tempo é o mesmo para os três casos, tá bom? O tempo aqui é o mesmo. Então, como todos eles atingiram essas... Aí aqui nós temos o quê? A velocidade. Ele coloca aqui, o símbolo que representa, né, da permanência da bola do ar. É o tempo, né? É o tempo. Vou botar aqui o tempo, tá bom? O módulo da componente da vertical. Aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, a velocidade da vertical. Vou chamar de VV, né? Significa velocidade vertical. E o módulo da componente horizontal, né, em relação às três grandezas. Ah, não, aqui que é o VV, desculpa aí, pessoal, VV. E aqui é que é o VH. VH, que é VH, VV, velocidade vertical, velocidade horizontal. Então, na velocidade vertical, né, de A, de B e de C, como todos eles atingiram a mesma altura, certo? Então, todos eles atingiram a mesma altura. Então, se todos eles atingiram a mesma altura, significa dizer que a velocidade no movimento vertical são iguais, certo? Para A, para B e para C. Porque eles atingiram a mesma altura, vão ter o mesmo tempo para subir. Então, o cálculo, né, se você for lembrar lá da equação de Torricelli, que envolve a altura, então a altura vai ser a mesma para todos, então todos vão ter aqui o mesmo alcance máximo, então se vão levar o mesmo tempo, o mesmo alcance máximo, vão ter os mesmos valores para a componente vertical. Então não vai interferir em nada. Já a velocidade horizontal, observe os alcances. Esse aqui teve esse alcance, esse aqui teve um alcance maior e esse aqui um alcance maior ainda. Então, aquele que tem um maior alcance, significa dizer que ele vai ter de percorrer uma distância maior. Para percorrer nesse mesmo tempo com a distância maior, eu tenho de maior, né? Então, você vai usar o quê? Esse aqui vai ser rapidamente, esse aqui vai ser o segundo mais rápido, esse aqui é o terceiro mais rápido, né? Ou seja, aqui vai ser o mais rápido é o C. Então, a velocidade de C na horizontal é maior do que a velocidade de B, que é maior do que a velocidade de A. Porque eles fizeram um alcance maior, né, no mesmo tempo. Então, para compensar isso, esse que tem o maior alcance tem que ser o quê? O mais rápido. Porque eles foram lançados aqui, ó. E ele percorreu uma distância maior na horizontal no mesmo tempo que o A e o B. Para isso, o quê? Ele tem que ter uma velocidade maior. Só você lembrar lá, ó, porque velocidade depende de quê? Do alcance, x, e do tempo, t. Como o tempo é igual para todos, né? O tempo é igual para todos. Então, para mim ter esse alcance maior, quando eu fizer aqui o produto, ó, quem é o alcance? Alcance é a velocidade vezes o tempo. O tempo é o mesmo para todos, não muda o tempo. Então, se esse cara é grande, como esse tempo não muda, esse cara aqui também tem de ser grande. Então, quanto maior a velocidade, maior o alcance. Como o C aqui
é a maior distância em relação ao lançamento, significa que a velocidade de C é a maior. Depois a de B, depois a de C. Tá bom? Aí aqui a gente tem, novamente, uma questão teórica. É aquilo que eu falei para vocês. Só lembrar sempre dessa sugestão. Então, um projeto é lançado em certa direção, com velocidade inicial V0, né? Cujas projeções vertical e horizontal têm módulos, respectivamente, 100 e 75. Aqui é o 100 no VY, 75. 75 não muda na trajetória. No ponto mais alto, só vou ter ela. Certo? Então, a trajetória descrita é parabólica. E o projétil toca o solo no ponto B, voltando novamente com os valores iniciais aqui de lançamento. Então, vamos lá. Desprezando a resistência do ar, a gente vai analisar cada um. No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Não, porque ainda tem o VX. Então, isso aqui está errado, tá bom, pessoal? Aqui muita gente vai marcar ela, porque a gente fala que o VY é zero, mas não quer dizer que a velocidade é zero, porque tem VX, pessoal. Não esqueça disso. O projétil chega a B com velocidade nula. Nunca, jamais. Ele vai voltar vai ser o mesmo valor com que ele saiu aqui. A velocidade vetorial do projétil ao atingir B é igual à de lançamento. Aqui está esquisito, porque quando se fala vetorial, fala-se em direção e sentido. Se aqui antes estava para cima, aqui ele vai estar o quê? Para baixo. Então, não é igual, gente, certo? Ele é igual em módulo, em valor, mas em direção e sentido, ele não é, tá bom? Então, observar, ele antes estava num sentido e agora vai estar para baixo. Ele antes estava para cima e agora está para baixo. Ele antes estava subindo inclinado, ele agora está o quê? Voltando inclinado. Então, não é igual, vetorialmente falando. Então, o erro está bem aqui na palavra vetorial, certo? Porque vetor tem que levar em consideração a direção e o sentido. Durante o movimento, há a conservação das componentes horizontal e vertical. Não. Só da horizontal se conserva. A vertical não, tá bom? Lembrar bem sempre disso. Isso aqui não. Aí a letra E, que é a nossa resposta. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Foi o que nós falamos. Então, isso aqui é verdadeiro. Essa aqui é a verdade que a gente está sempre trabalhando, tá bom? Teorizando aqui novamente. E na nona, ele fala assim, quanto ao módulo da velocidade, tem valor mínimo igual a... Então, quem é o menor valor no percurso? Aqui, ó, no ponto mais alto, pessoal. No ponto mais alto, o menor valor de todo o percurso é quando tem somente a componente Vx. Porque em todo momento vai ser a soma vetorial das duas. Certo? Em todo momento vai ter a soma vetorial das duas. Então, vai ter um momento que só vai sobrar uma. Então, nesse ponto aqui, é aonde vai ter aqui toda a trajetória, a menor velocidade, né? O que ele chama aqui de valor mínimo. Né? Então, vai ser aqui o valor lá no ponto mais alto, 75. Novamente, parece questão de cálculo, mas não é, ela é teorizada também, tá bom? Agora, aqui nós vamos fazer um cálculozinho, né? Vai ter um pouco de abstração, tá bom? Então, numa competição dos Jogos de Winnipeg, né, no Canadá, né, que é o chamado Jogos do Inverno, um atleta arremessa um disco com velocidade de 72 km por hora. Você vai fazer o quê? Dividir por 3,6, pessoal. Não esquece disso, tá bom? Para passar para metros por segundo, lá do nosso primeiro assunto, tá bom? Quando dividir por 3,6, vai dar o valor de 20. Para quem não lembra, olha aquela tabelinhazinha que nós colocamos lá, vai dar o valor de 20, certo? 20 metros por segundo. Então, por quê? O ângulo aqui de 30 graus, né? Ele não deu aqui, mas eu vou passar para vocês, certo? Porque a gente vai usar o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Se eu tivesse aqui a tabela, eu ia mostrar para vocês, né? Lá na tabelazinha. Eu até tenho aqui no meu computador. Seno de 30 graus, dos ângulos notáveis, é 0,5, certo?
Como eu disse para vocês, sempre vai ser dado nas questões esses valores. Não vamos se preocupar com isso não, tá bom? Então, seno de 30 graus, 0,5. Por que eu estou falando do seno? Porque como a gente vai trabalhar com essa questão da altura, né? Ele quer saber aqui, ó. Desprezando os efeitos da essência do ar, a altura máxima atingida pelo disco é. Então, você vai trabalhar com a componente vertical. Ó. Ele vai lançar aqui, ó, com esse ângulo, fazer essa parada, certo? Então, a minha intenção é calcular essa altura aqui do ponto mais alto. O ponto mais alto, certo? Para isso, eu sei que no ponto mais alto, o meu VY é 0. O meu VY é 0, o ponto mais alto. Então, eu já sei que o meu VY é 0, minha velocidade final é 0. Então, eu vou trabalhar com o quê? Somente com o V0Y. Então, para isso, eu vou calcular o quê? A sua componente. Quem é o V0Y? É a velocidade de lançamento, V0, que eu já sei que é 72, que dividi por 3,6, que deu 20. Então, vai ser 20. Quem é meu seno de 30 graus? Seno de 30 graus, 0,5. Então, 20 vezes 0,5, o meu V0Y é 10. Então, a minha velocidade com que eu joguei aqui para cima, a componente VY, é 10. Aí eu vou usar a torricelle no lançamento, como se fosse o lançamento vertical, né? Com esse movimento aqui, ó, como se fosse vertical. Eu vou pegar aqui, ó, quem é meu VY final ao quadrado é igual ao V0Y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. No ponto mais alto, a velocidade de Y é 0. V0Y, eu acabei de calcular anteriormente, é 10. 10 ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade, eu vou usar 10, certo? Lembra aquilo que eu falei para vocês, que até alguém perguntou? Quando não for dado a gravidade, eu vou usar o valor 10. Mas sempre as questões é para dizer o valor, tá bom? 10. Então, 2 vezes 10, 20. Então, eu quero saber o H. Então, esse cara aqui vai para o outro lado com o sinal trocado. 2 vezes 10, 20. 20H igual a 100. Aí você vai ter o quê? Quem é o H? 100 dividido por 20. Corta 0 com 0. 10 por 2, 5 metros. Resposta aí, letra A. Tá bom? Simples, 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 pessoal. Então, a gente finaliza hoje. Quem quiser reforçar com o livro, reforce nas páginas que eu disse para vocês. Tá bom? E aí é partir para o abraço da nossa atividade de hoje. Tchau, tchau aí para vocês.